Parole, 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 parole. Je te jure. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Tá bom já. Gente, estamos diante da Bengala, série O Vestido Caiu. Estou aqui com Paulo Matos, né, um dos grandes estilistas do Brasil, que por muito tempo fez coleções incríveis para marcas bacanas no mercado e também marcas populares. E estamos aqui para falar dessa nossa grande amizade. É uma Somos amizade amigos de desde long time. Verdade, somos amigos desde 1990, quando tudo começou e eu entrei para a área da moda e Paulo já trabalhava na empresa que eu entrei. Já estava Ele lá. era assistente de arte e logo virou a pessoa responsável pelo setor, né? Eu lembro do primeiro dia que você chegou o Cachinhos, Paulo. cachinhos dourados. Ele tinha cabelos compridos, ele usava uma roupa que parecia uma roupa de um frei. Era sempre uma roupa, um avental, uma roupa que era meio que um macacão, mas ele parecia um frei. E aí ele chamou muito a atenção logo na chegada e ele trouxe um portfólio divino, maravilhoso. A gente está fazendo entrevista com várias pessoas que não sabiam desenhar. E quando ele abriu, você é estudante de publicidade, né? Então você estava em eu São fui para Paulo. ver assistente de arte, na verdade. Exatamente. Quando a gente abriu aquele portfólio que tinha estrelas e cinemas, desenhos de primeira grandeza, a gente na mesma hora encaminhou o seu portfólio para a gerência de produto e ele foi contratado imediatamente. Então, Não, na verdade demorou 4 meses. demorou, porque eu mas foi trabalhava... muito rápido. Mas depois da entrevista foi imediato. Se bem que o nosso querido Marquinhos, no primeiro dia me deixou... Desde as 9 da manhã, ele chegou às 5 da tarde. E quando eu fui fazer a entrevista, às 5 da tarde, eu tive que ir no dia seguinte. Mas, e aí fui contratado imediatamente. Para nós foi um processo que era automático, porque o trabalho do Paulo assim, se destacava. Então ele virou assim o grande estilista talentoso. E a gente vem de uma geração de que ainda o talento permeava os profissionais. Era uma fase de talento. Então, assim, o mundo da moda no Brasil surgia de pessoas talentosas que tinham... Porque, na verdade, princípio. não havia ainda a faculdade de moda, ela estava ainda no princípio, então as pessoas tinham que ter uma aptidão para isso, né? Na verdade, a gente fazia curso de desenho de moda com figurinistas, e estava começando as faculdades de moda, e eu lembro que, na verdade, eu fiz publicidade, até por não haver moda, e quando surgiu moda, eu até queria mudar o curso para moda, mas no final eu acabei fazendo alguns cursos em Campinas, e quando eu cheguei em São Paulo, eu levei meu portfólio de design gráfico, mas na verdade eu queria moda e foi o que aconteceu. E a moda e a publicidade caminhavam de mãos dadas. E eu tive sorte, porque eu comecei a trabalhar numa agência de publicidade dentro de uma empresa de moda. Então o meu início nesse trabalho da moda foi através da publicidade. E uma coisa puxou a outra, porque eu comecei na moda porque eu desenho. Esse foi, assim como você, o nosso desenho nos projetou. Então, pessoas talentosas que desenhavam tinham alguma chance nesse mercado. Porque eu comecei a trabalhar com moda, na realidade, com 14 anos de idade, numa confecção de surf, ali em Moema. E eu arrumei um emprego de infestador e cortador. Imagina, sem treinamento, com 14 anos, sem luva de proteção, eu usava aquelas máquinas de corte. Ainda bem que você tem um traço firme, né? Então, e tinha um menino mais novo que eu, que era o cara que já era experiente, que estava lá, que me ensinava. E por causa disso, eu via estampas de surf. Na época tinha Nativas, não sei se vocês lembram disso. OP. A OP era Mas bem... a Nativas que era o principal... que estava bombando no momento, estampas de surf, e eu vi o desenho, eu falava, mas isso eu posso fazer. Então aquilo entrou na minha cabeça. Por causa disso, eu arrumei um emprego de carteira, vamos assim dizer, numa empresa de moda que eu não sabia, eu não conhecia, mas que tinha um famoso beijo embaixo d'água. E aí eu fui trabalhar no estoque da Elos revisando tecido, porque eu tinha experiência de moda, como revisor de tecidos. Logo eu fiquei conhecido como uma pessoa que rabiscava prateleiras, eu ficava desenhando, eu achava que o meu desenho ia me resgatar, e resgatou. E aí umas meninas que trabalhavam na modelagem, já tinha, acho que algumas pessoas daquela época, já tinha, era a Júnia, como ela chamava? Claristela. A Claristela. E tinha... A Então Claristela esse acho que pessoal tá me até hoje. incentivava a mostrar meus desenhos para o departamento de produto. E até que eu fiz, eu era tão tímido que eu gaguejava ainda.
E aí, com muita coragem, eu peguei um catálogo da Elos, desenhei meio que de ponta a ponta, assim, fiz os desenhos que eu achava que moda era desenho, né? E levei para o departamento de produto, na maior cara de pau. E eu falei, gaguejando, ai, eu sou o Paulo, eu trabalho lá embaixo no estoque, eu quero vir trabalhar aqui com vocês, e deu certo. Depois, também, de uma semana, me chamaram e me deram uma chance de trabalhar dentro do departamento de produto como office boy. Em 3 meses, eu desenhava ficha técnicas dos estilistas, comecei a aprender a revelar fotografia, comecei a fazer artes finais e foi uma loucura. Não parou mais. Paulo é multimídia. Não parou, não Antes da parou. palavra existir. Eu não tinha medo de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu me metia besta e ia fazendo. Então, logo eu fui adaptado no departamento de arte da empresa. E aí foi, o departamento de arte era responsável pelos catálogos da empresa, pela fotografia. Então, eu comecei a ter contato com as agências, com as gráficas, e conhecer os modelos, conhecer todo mundo da moda. A Elos foi uma empresa que abriu portas para mim. Eu falo, ela foi a minha faculdade intelectual, porque lá eu conheci profissionais da moda e eram as pessoas mais importantes da moda naquele momento, e eu estava lá caindo de gaiato. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E depois de alguns anos, o Paulo entrou e eu já estava lá. Sim, eu entrei em 1990, que foi quando começou minha carreira como estilista. Eu já tinha trabalhado. Eu entrei em 86. E eu lembro que a gente ficou muito amigo, porque a gente tem uma coisa em comum, a gente tem musas, né? A gente tem divas. Eu tenho as hollywoodianas, que depois foi temos ciúmes crescendo, e foi virando uma coisa muito maior. E o Paulo tinha Hollywood, mas tinha as italianas, as cantoras europeias. Eu tinha né? uma outra patologia. Eu gostava de música italiana sempre. E eu seguia essas cantoras como uma pessoa obcecada. Era o meu hiperfoco, eram as cantoras italianas. Começou com uma Gigliola Cinquetti e foi até uma Gianna Giannini. Vamos assim, a coisa foi crescendo. Eu queria saber quem eram os compositores. Eu descobri MPB graças a Ornella Vanoni, que gostava de Chico Buarque, Caetano Veloso. Aí eu ia para a Itália, voltava para o Brasil, eu queria saber por que elas cantavam aquilo, porque elas eram tão emocionais. E a música italiana ficou intrínseca em mim. Eu acho que eu me expresso e eu me apaixono igual as músicas italianas. É a tua trilha sonora, né? Porque nós todos tivemos que ouvir muita música italiana para poder competir com o Paulo. Porque ele levava as músicas italianas para qualquer peça, até boate. Boate eu levava. Parava para tocar música italiana, aí parava, pista, ninguém dançava. Fazia isso. Mais engraçado. Todo mundo ficava um pouco assim, o que está acontecendo? E a Dalida. Mas deu certo. O Brasil inteiro conheceu Dalida, as novas views, todo mundo soube quem é a Dalida graças a mim. Agora e a gente ia em todos os sebos, em todos os lugares que vendia. Ratos de sebo. Gente, a gente ia em todos. Lembra do Soul do Renato? Isso, tem um Soul do Renato que foi o proprietário de grandes discos e grandes livros de arte e de divas e ele que nós escrevia amávamos. Soul do Renato nos discos e livros. Eu tenho ainda Soul do Renato. Eu também tenho. Coleções enormes. E a gente nunca descobriu quem é o Renato. Valeria a pena. Provavelmente o Renato faleceu naquela época e a família vendeu era mais daquele Ventania. Lembra do Ventania? Ele existe maravilhoso, até hoje, mas teve o sebo Ventania, Lisboa, Messias. Eram os sebos onde a gente encontrava esse tipo de acervo maravilhoso. Às vezes encontrava um disco autografado, eram coisas maravilhosas. Isso nos aproximou muito e a gente virou irmãozinho, mimicocó. A gente foi mimicocó, muito drama, né? Briga de família, sabe? A gente brigou Eu achava que as brigas eram de brincadeira. Eu só descobri que as brigas eram sérias depois. Eu demorei para entender que eram brigas de verdade. Sérias, de anos sem se falar, coisas dramáticas. Foi dramático. Eu sou canceriano, ele é geminiano. Por isso que ele acha que não é sério e por isso que eu acho que é sério. Ele é hiper organizado. Eu não, eu sou só acumulador. Ele é acumulador, é organizado, eu sou só acumulador. E aí, Paulo, eu lembro que era tão boa aquela época, como a gente conheceu pessoas incríveis, né? Fora o Marquinhos, né? Que foi, para nós dois, foi uma pessoa muito importante. Uma fada do mundo da moda. Ainda é, né? Maravilhoso. Logo, logo ele estará aqui, Marco Aurélio Rocha, um ícone, e tantas pessoas legais que até hoje a gente tem amizade, né? A Carla, o Juarez, que infelizmente faleceu faz pouco tempo, né? Pessoas dessa geração. Realmente, a Lúcia Lousas, né? E Eliana e tanta gente legal.
Mas, Muita enfim. gente E, talentosa que trabalhou muito. E é isso aí, né? me mostra alguma coisa da época dourada Ó, eu trouxe que só você um trabalhou catálogo na da Elos. Elos para não me estender, porque esse catálogo talvez tenha sido o mais importante daquela geração, Eu lembro né? desse catálogo antes de eu entrar na empresa, que ele foi uma coleção antes. Na hora que eu entrei, Então, não teve esse catálogo catálogo ele nenhum. tem algumas coisas. Primeiro que ele foi premiado como o melhor catálogo do momento. A gente ganhava prêmios do Clio Awards, eram várias premiações. Ele foi o primeiro catálogo feito em papel craft e que trouxe a Cindy Crawford para o Brasil, né? Então aqui eram as 3 marcas da empresa, né? A gente tem a Elos, então a Cindy Crawford era uma novidade recém-lançada no Brasil e nós conhecemos ela, né? Então a gente teve o Eu lembro. prazer Ela veio pro de Beluca encontrá-la, uma Atelier. pessoa maravilhosa, doce. Esse catálogo foi todo pintado à mão por mim, né, porque as fotos foram todas feitas pelo Paulo Rocha, maravilhoso. O diretor de arte, Valdo Bravo, que foi praticamente um padrinho que eu tive também, tanto na publicidade quanto hoje na arte, porque a gente se reencontrou depois de décadas. Então as fotos são PBs, mas se vocês verem, elas têm tons, e aí era tudo novidade naquela época, foi imitadíssimo esse catálogo. Então foi o primeiro catálogo assim pintado. Olha eu com a Grace Jones, gente, aqui para provar que eu beijei a Grace Jones. Grace. Grace Jones. E foi na Ela boca, veio pro mas o beijo na Beluque. boca não foi fotografado. E olha a Maria Fernanda Cândido quando foi descoberta. Ela era, a gente falava que ela era sósia da Sofia Loren, quando Ela ela foi continuou tendo descoberta. esse... Linda. Aí o Edson Celular, e fazia Que Rei Sou Eu na época, era o A linha modelo da da PS. Eu Postscriptum. entrei fazendo PS. E a Bridge, que nós temos aqui. Depois eu fiz Cindy Bridge. Crawford fazendo uma indígena, nem é brasileira, uma indígena americana, totalmente A Bridge apropriação cultural hoje em dia. E aqui a gente tem a Rita Lobo, também novidade. A Rita Lobo era a Cláudia Liz, que se tornou hoje, ela é uma parceira amiga também na arte, né? Então ela é uma pessoa que também migrou para a arte, graça, né? talentosíssima, generosíssima, uma top model verdadeira. Você trabalhou em grandes empresas, né, Paulo? Você trabalhou... Eu tive um histórico, graças a Elos. Graças a Elos, eu arrumei um emprego maravilhoso, que a gente saiu juntos no mesmo dia. Parecia um motim, né? A gente, tipo, os 2 amiguinhos, Mimi e Cocó, talentosíssimos, saíram juntos no mesmo dia na empresa. Por mim, era uma necessidade financeira, porque eu estava grande demais para depender precisava ganhar melhor. E tinha um novo mercado se abrindo, que era o mercado do Bom Retiro, eram as confecções daquela comunidade coreana que veio, que fez coisas maravilhosas, e nós 2 arrumamos empregos. É verdade, é verdade. E Na verdade, a gente fez parte da geração que mudou a forma de fazer moda no Bom Retiro. Foi maravilhoso. Eu só entrei eu fui para o Bom Retiro, saindo de lá, eu saí por motivos pessoais que um dia eu comento, um pouco mais sérios, mas bem mais sérios, na verdade, mas não quero entrar no detalhe. E depois eu fui trabalhar no Bom Retiro, mas no final acabei indo para outras marcas e depois eu retornei no Bom Retiro. Eu dei que foi sorte. quando teve o grande boom do Bom Retiro. O Bom Retiro mudou muito. Eu dei sorte. Eu peguei uma fábrica maravilhosa, com um chefe maravilhoso, o Kim. Até hoje a gente é amigo, sou amigo das filhas dele, que eu vi crescendo. E o Kim foi uma pessoa que investiu em todo o meu conhecimento profissional, porque eu era uma pessoa autodidata, que estava dentro de um mercado de moda e publicidade, porque quando teve o plano Collor, a Elos unificou e todo mundo foi mandado embora. A maioria dos profissionais foram mandados embora e eu sobrevivi. E eu fui um dos que sobreviveu sozinho de um departamento de arte e comecei a desenvolver produto. Então, você já desenha estampa? Faz uma camiseta. Você já desenha um acessório? Faz a ficha do cinto. Então, eu fiquei meio polivalente, fazendo catálogo, fazendo fotografia, fazendo isso, fazendo aquilo. Arrumei emprego numa confecção que era no Bom Retiro, que mudou para o Arujá, que foi uma loucura, porque eu não sabia dirigir, e era longe da Dutra, eu tinha que andar tipo uns 20 quarteirões a pé. E o Kim, ele foi uma pessoa que investiu em mim, ele investiu todos os meus cursos técnicos têxteis e eu me tornei a primeira pessoa que aprendeu a desenhar ficha técnica no computador. Tenho certeza, porque o primeiro programa que veio foi parar na minha mão. Então fui eu que inventei o desenho técnico em CorelDRAW no Brasil. Tá vendo? Tanto que na revista VIP
todos os desenhos técnicos de camisaria de alfaiataria até hoje, eles usaram os meus desenhos técnicos. Até hoje eu vejo desenho meu deformado, construído em cima dos meus primeiros originais técnicos que surgiram. Depois eu não evoluí para os programas textos e eu reprovei todos. Todos que chegavam na minha mão eu falava que eram ruins, que eram mal feitos, que o CorelDRAW era muito melhor. E mudou. A ficha técnica virou computadorizada. Então isso foi uma transformação dos anos 90. Mas é engraçado, porque você sabe que eu trabalhei 34 anos na moda, né? E eu só precisei usar desenho técnico em uma empresa. Todas as outras empresas queriam desenho à mão. Nenhuma pediu desenho técnico, nenhuma pediu desenho pelo computador. Todas preferiam desenho à mão. Praticamente o que eu nunca fiz numa empresa de moda. E o que quis o desenho técnico, falou, o desenho, né, pelo Illustrator, pela Corel, ainda falava que meu desenho era feio à mão. Sendo que eu trabalhei 34 anos desenhando à mão. Tive que aguentar isso, gente. Olha que eu copiei desenho seu. Eu copiei. Pois é, tive que aguentar isso. Na moda eu aprendi alguns ditados, que plágio é copiar de um vários só, copiar de vários é pesquisa. Então a gente vai, né? Enfim. Aí houve esse processo de profissionalização, porque eu fui trabalhar numa fábrica totalmente verticalizada. Era uma malharia, era a maior malharia da América do Sul, a Juniper, e essa malharia era fantástica, porque a gente comprava o fio e do fio tecia, fazia com máquinas circulares, máquina de jacar. Aí eu entendi, porque eu estava muito dentro de uma empresa que cuidava do marketing da imagem, que também era indústria, porque a gente veio da indústria, mas quando eu trabalhei dentro de uma fábrica que fazia desde a matéria-prima, eu me tornei extremamente técnico. Então eu comecei a entender de tear, de construção de tecido, de engenharia têxtil, aí trabalhando ali junto com as costureiras, eu virei uma pessoa chão de fábrica. E a gente tinha uma tinturaria, a gente tinha a maior estamparia da América do Sul, que eram mesas gigantes de 50 metros, várias, com espátulas gigantes, assim, nossa, e eu fazia mostruários de 30, 40 peças em 48 horas. Era uma coisa dinâmica. Eu entrei lá, a empresa fazia em torno de 40 mil, 50 mil, a gente chegou a 120 mil peças, 200 mil peças, de tanto que deu certo a nossa química. Nessa empresa eu fiquei mais uns 7 anos fazendo cursos, indo para o exterior. O Kim abriu toda a tecnologia que ele podia investir em mim. Eu me tornei uma pessoa extremamente técnica. Os coreanos, é coreano, Kim? O Kim Os é coreanos são maravilhosos, gente. Posso falar uma coisa? Trabalhar muito em modernos. confecção coreana é maravilhoso. Eles têm uma visão de como funciona a confecção e a praticidade e o investimento que eles fazem nos profissionais, e ainda mais quando você ganha confiança, é uma coisa de tirar o chapéu. Não tem mesquinharia com eles no sentido de investimento profissional e no sentido de investir no produto. E, lógico, eles cobram uma agilidade, mas eles acreditam nas suas apostas até que se prove o contrário. Essa coisa de trabalhar incansavelmente, isso nunca foi um problema para mim. Eu acho que talvez um pouco por causa dos meus princípios. Eu sempre achei que trabalhar demais fazia parte daquilo, era uma troca. Eu nunca gostei disso. E eu até hoje eu falo que a minha zona de conforto é o acúmulo de trabalho, o excesso de trabalho. Eu fico super confortável, me sinto vivo e jovem. Se eu tenho pouca coisa para fazer, eu fico com sono, eu entrego na última hora. Então eu preciso de um acúmulo de trabalho e acúmulos de funções para me sentir numa zona de conforto, coisa que você nunca entendeu. Não. Quando eu tentei trabalhar aqui com o Gustavo, eu trazia trabalho para cá. E ele ficava passado, ele não acreditava. Eu falei, deixa eu fazer umas fichas para fórum. No meu final de semana eu gosto tanto, não podia, porque não estava tendo a minha vida privada. Lógico, gente, pelo amor de Deus. Mas eu nunca consegui separar. Eu sempre falei assim, detalhe, Querido, né? me fala uma coisa, você vai para o Sírio-Libanês? Ai, gente. Não, né? Então, é essa a questão. Quem vai para o Sírio-Libanês? No final é esta isso. corda vocal... Bom, que mais acabou que você... de ser regenerada pelo SUS. Tá vendo? Porque eu desenvolvi um calo na garganta, que eu fiquei 10 anos com uma voz horrorosa.
E eu até me prejudicou profissionalmente, porque eu fiquei agressivo, com rouco, com um calo na garganta, de tanto chorar, tanto desaforo que a gente aguenta nessa vida. E eu recém-operei, faz 90 dias que eu tirei esse calo e agora a minha voz ficou de novo Paulo, suave. quero que você mostre mais alguma coisa que você fez dessas marcas bacanas para a gente Olha, entrar para o passo 2 da nossa passando, entrevista. passando por esse processo de sair de uma empresa de moda muito projetada no mercado e depois ir para uma indústria que trabalhava na cortina, eu fornecia produtos para todas as marcas importantes do Brasil. Isso me abriu portas. Tanto que quando eu fui trabalhar na Crawford, foi uma marca que me escolheu, né? Eles me viam como uma pessoa que produzia, que tinha A perfil, e Crawford é do Grupo Sibéria, né? que era do grupo Valdac, Valdac, isso. nem sei, mas que era Siberian, Club Colors, e Isso. era um dos grandes grupos de varejo, com crescente, que ditava moda no mercado, porque fazia tudo importado. E aí foi uma época maravilhosa na minha vida, que mudou completamente o meu perfil, porque eu comecei a desenvolver roupa na Itália, Portugal e, e leste europeu. Eu pegava os melhores fabricantes de produto de alfaiataria, de tecido. Então, trabalhar numa Pitt Uomo, numa Premier Vision, porque as empresas que eu trabalhava estavam dentro desses mercados, e isso me sofisticou. Isso me deixou muito mais olhando para uma moda internacional. E o Brasil, que sempre teve muita criatividade, faltava matéria-prima de primeira qualidade. Então isso era uma carência que eu percebia, e aí eu comecei também a querer profissionalizar o mercado nacional. Então eu trazia know-how dessas empresas de fora e, por exemplo, a gente fez um trabalho em Franca, que era um grande polo calçadista do Brasil, que muita tecnologia de como construir um sapato a gente trouxe da Itália, através dessas empresas. Assim como tecelagens brasileiras, que tem incríveis, maravilhosas, mas era como se nós fôssemos os consultores dessas tecelagens para descobrir o que era um fio mais fino, um fio com uma torção especial, um acabamento de mercerização que não era feita no Brasil. O Brasil também exportava tecnologia, como banho de lama, que ninguém sabia o que era, como stonewashed, que hoje até hoje a lavagem do jeans é uma coisa que o Brasil faz melhor que o mundo inteiro, né? O Brasil sempre foi o melhor processo de lavanderia, tingimento e jeans. Não tem ninguém. Talvez hoje tenha novidades, porque o mercado produtivo cresceu muito. E enfim, é isso. Vamos mostrar. Eu trouxe só uma folha para lembrar esse período glorioso da Crawford. Eu acho que a Crawford foi uma marca que me trouxe muita sofisticação. Eu até acreditei que eu fazia parte desse universo de ser uma pessoa perfeita no mundo. Na elite da moda? A elite da moda. No glamour da moda? Acreditei Os 20 nomes que a imprensa brasileira realmente valoriza, interessante. Você acreditou Foi nisso? maravilhoso, eu me relacionava com as alfaiatarias, com um mercado extremamente corporativo, aprendi a palavra corporativo dentro desse mundo, aprendi também termos, né? E fui inventando também, né? E foi uma época que eu me aproximei do chão de shopping, porque daí essas empresas não eram só de desenvolver coleção, você tinha que entender do negócio, como fazer a coisa vender. Aí eu desenvolvi uma nova coisa, ir para a loja vender a minha própria coleção. Isso também foi novo na época. E eu fiz mais do que isso. Eu falei, se vocês estão cobrando desses vendedores o que nós sabemos, então nós temos que transformá-los em consultores de moda. Aí eu inventei a consultoria de coleção dentro das lojas. Então eu levava os painéis, eu fazia os treinamentos e aí eu ia promovendo aquele grupo de pessoas, falava, vocês não são vendedores, para que eles estivessem preparados. Vocês são especialistas, vocês sabem que esse é um tecido plano, que isso aqui é uma malharia circular, isso daqui é um fio tinto, isso aqui é um estampado, isso daqui é um produto que vem de tal lugar, ele tem uma procedência, isso aqui é exclusivo, isso não é exclusivo, isso é um commodity. Então todo mundo se tornou especialista. E o mercado cresceu, e o mercado se adaptou, e hoje isso virou um commodity. Todo mundo faz desta forma. E também foi uma época que lá no ano 2000
era novo e eu gostava desse contato. Eu fui me especializando nisso. Então eu fui ficando cada vez mais próximo da venda, não só do desenvolvimento. Então isso foi uma coisa muito boa também. E aí eu passei, acho que todo o resto da minha vida profissional respondendo por isso. Aí eu me tornei um coordenador de produto. Eu deixei de ser estilista, deixei de ser publicitário e eu fiquei conhecido no mercado como um coordenador. Que não tinha esse cargo, gente, não tinha esse cargo, não tinha. Era estilista e gerente antes. Depois desenvolveu a palavra coordenação de moda, depois veio um chefe de gerentes, que daí, depois que veio o CEO e tudo virou. Aí veio o CEO. Meu Deus, até hoje eu não sei direito dizer o que é o CEO. Parece que o CEO é uma pessoa que foi colocada para transformar a vida de todo mundo no inferno. Mas tudo bem. Exato. Vieram os É que CEOs. os CEOs, eles não necessariamente precisam entender do mercado Eles de não moda, eram, eles né? não eram o dono da empresa, mas Não. eles respondiam como dono da empresa. É, Enquanto era com os donos da empresa, as relações, estava tudo maravilhoso, entendeu? Porque era briga de tete a tete, era dedo apontando no nariz, era tudo emocional e no dia seguinte estava tudo bem. Quando virou porque a moda tem uma coisa familiar, né? As empresas geralmente isso. são famílias. E aí, quando virou um diretor contratado, que era acima do diretor, ele era o dono da empresa, mas contratado, aí a coisa mudou de figura. Você acha que, é assim, quando você está trabalhando com o dono da empresa, você consegue vender a ideia de uma coleção como uma coisa ampla, que tem a parte comercial, a parte que é vanguarda e a parte que é fashion, né? Uhum. Então você consegue misturar esses três dentro de uma coleção e você consegue dialogar com esse cara para entender que nem todo produto vai vender com a mesma intensidade, mas que alguns produtos têm uma função diferente dentro da loja. E Sim. quando você está falando com o CEO, você não consegue passar essa ideia. Eu estou tentando simplificar o máximo possível para que as pessoas entendam que a dificuldade está que quando você está falando com o CEO, tudo passa a ser número. Eu Sim. tenho essa impressão, que tudo passa a ser numérico, tudo passa a ser só o resultado numérico. Não existe nada além disso. É só isso que funciona. O valor total no final, não a função de cada peça dentro da coleção. Então tirou um Toda pouco essa coleção. parte de Então, arte, isso. de criação da moda, para virar só uma coisa de resultado de venda. Quando a gente trabalhou lá nos anos 90, eu ainda vim dos anos 80, o que importava era repercutir, fazer sucesso. Ninguém colhia direito da onde vinha o sucesso. Era como se o dinheiro que sobrasse no final tivesse tudo bem. Quando houve uma necessidade de profissionalização e criar um planejamento de compra, mudou tudo. Então eu lembro de uma geração que veio do Rio de Janeiro, com pessoas maravilhosas e outras nem Nem tanto. tanto. Mas por quê? Eles eram pessoas que já trabalhavam em empresas de moda, que já estavam dentro de um processo de compra, de planejamento, de calendário, cronograma, que depois as faculdades de moda trouxeram isso de uma forma bem didática, mas por enquanto a gente aprendia tudo na raça. Então foi quando eu me deparei que num planejamento você tem o básico. Então uma camiseta branca vai vender mais do que uma camisa vermelha. Então, depois que você entende isso, que uma jaqueta de couro dourada, ela só vai fazer o marketing na passarela, aí você aprende muita coisa, porque você entende como separar isso que você está dizendo. É óbvio, então eu sempre tratei a coleção do catálogo como uma, a coleção da passarela como outra e a coleção que vai dar a resposta do comercial na venda de loja. Então é fácil, é só você fazer uma planilha e separar, tanto que uma tem uma data, outra tem uma data. Tem produtos que você compra todo mês, tem produtos que são sazonais, tem produtos que são específicos, que são só daquela geração. Então você aprende a fazer isso com a coordenação. E é isso que eu fui ensinando, porque a partir do momento que eu me tornei coordenador, eu tive que lidar com uma nova categoria, que eram os estilistas. Então eu não era mais o criador, eu coordenava equipes que tinham que trazer esse resultado. Então você vai tolindo, você vai podando, você vai coordenando, você vai fazendo a coleção dar certo. Então você tem de 50 itens, 10 itens que vão ser tendência de moda. O restante é basicamente para suprir o mercado consumista. É assim que funciona, até hoje.
E depois vieram as gerações de formados em faculdades de moda. Uhum. Mais ou menos em 2006 para 2007, chegou uma geração inteira de formandos que queria ser gerente em 6 meses. Ah, porque agora é assim, né, você sabe que agora eles entram como Com 2 estilista, porque eles anos, sabem fazer tudo pelo isso. computador, né, então Isso foi saber só mexer é o que criando vale hoje, você não precisa mais ter experiência e nem capacidade criativa. Aliás, capacidade criativa, para quê, né, sim, bobagem, as coleções de Pinterest. né. Tem as O famosas importante é saber coleções de recortar a Pinterest. foto lá, copia e cola. Viajar, né, então falar: "Mas para que É, viajar? Tem tudo é. na internet", né. Eu sempre defendi a viagem de pesquisa e como elas foram maravilhosas, né, como Foram, nossa, como foram foram, foram, maravilhosas. foram. Porque além de E tudo você via a proporção. Você não via só a proporção do que estava na loja, você via a uhum, proporção do que as pessoas estavam usando na rua. Porque muitas vezes você não encontrava na loja o produto que as pessoas estavam vestindo. Por um simples fator, tudo tinha sido vendido. Então você às vezes não achava um camuflado, por exemplo, uhum. mas você via todo mundo de camuflado na rua. E aí quando você ia na loja, você não via esse camuflado. Porque principalmente nas lojas populares, né? Que é um termômetro. É. Porque as pessoas estavam vestindo na rua, gente. Aí você fala, ah, mas tem tanta gente vestindo na rua e eu não estou vendo na loja. Óbvio, foi No comercializado, foi Brasil, eu vendido. não sabia o que era streetwear. Eu via falar e já eu sou da moda, mas o que é streetwear? Não conseguia entender, não conseguia entender. Aí, estando no Sorro de Londres, que eu vi os camelôs vendendo camuflado, vendendo uma roupa que eram das pessoas que andavam com aquele estilo na rua, aí eu entendi, porque aquilo foi para Nova York e se tornou uma roupa de músicos, de pessoas do gueto, e para o Brasil aquilo virou fashion. Então, era uma coisa. Então, o streetwear ia que ganhava uma roupagem de fashionismo. Eu falei, meu Deus, é bem aquele telefone sem fio que vai se transformando e tem um hiato de tempo do que era tendência de moda fora do Brasil até chegar no Brasil antes da internet. E com a internet, esse caminho foi ficando mais curto até a chegada da Zara, né? Então a Zara sempre teve informação de moda imediata e o Brasil demorou tanto que a gente chamava no Brasil, que a Zara no começo no Brasil fazia fracasso. A gente falava o azar da Zara, porque a Zara é sucesso no mundo inteiro, menos no Brasil, porque ela era tão fashion, tão atual com que o mundo vendia e mais popular, que o brasileiro meio que não entendia aquela moda, era muito slim fit. Eu lembro que a primeira vez que eu vi uma calça ajustada em Portugal, isso ano 2000, 2002, eu falei, que ridículo! E hoje todo é 100%. E não era a que vai para o gay, depois vai para o hétero, a moda, não tem um caminho assim. Não, era os executivos héteros de Portugal usam uma alfaiataria extremamente ajustada com a perna curta. A gente achava aquilo ridículo. E hoje é 100%. Virou o trivial. Então existe um hiato de tempo, de comportamento, sim. E existe a identidade nacional, o tal do brasileirismo, que é difícil de compreender também, mas que hoje ele está numa proporção Mas muito eu acho que a mais gente tem uma coisa muito divulgada. séria na moda brasileira para o homem. A mulher é uma coisa que ela vai seguindo todos os modismos, a mulher brasileira, né? Ela não Aham. consegue escolher da moda o que é realmente interessante para o guarda-roupa dela. Ela vai se fantasiando de vitrine. E o homem brasileiro, ele tem muito orgulho de ser mal vestido, né? Porque isso dá uma masculinidade. O homem brasileiro se incomoda quando ele está bem vestido, né? Ele se incomoda com o bem vestido do outro, né? O estar bem vestido do outro, e com ele bem vestido é uma coisa que incomoda, né? Ele, por causa da cultura machista e porque é uma coisa do tipo, como se tirasse a masculinidade dele. Agora está mudando um pouco porque essa geração mais nova é mais vaidosa, mas eu lembro que o pessoal da nossa geração tinha muito problema com estar bem vestido, né? Então, quando estava bem vestido era muito básico, né? Era a camiseta polo com a calça tradicional, e aí isso e o sapato ali estava bem vestido. Agora teve uma mudança, mas ainda o homem brasileiro gosta de estar mal Tinha uma coisa vestido, que a né? gente não podia dizer no guarda-roupa masculino, isso até 2010, 2000 e pouco, lá vai pedrada, que não podia falar que roupa masculina tinha elastano, tinha que é, mas elastano é roupa de ginástica, é roupa de mulher. Então o elastano foi entrando para o guarda-roupa masculino de forma gradual, assim como a modelagem, eu falo que o gancho da calça era no umbigo,
e o percentual foi crescendo junto com o elastano na roupa. Foi baixando a modelagem junto Era com stretch. até o stretch, até chegar a elasticidade para o guarda-roupa masculino, e o homem foi aceitando aos poucos, até deixar de ser um tabu. Mas foi muito difícil trazer consciência de moda para o público masculino brasileiro. Fora que eu me especializei em moda masculina. Eu acabei sendo jogado por mercado masculino por causa dessa empresa que eu trabalhei. Depois eu fiz feminino lá no Sul, na Mackenzie, e também fiz quis fazer uma mulher divina, que também é pouco vendida no Brasil. E moral da história. Então, hoje não, hoje eu vejo as gerações de 20 a 30, os homens já com conceito de moda. E muito graças a imigrantes que vieram se vestindo melhor, principalmente os angolanos, esse pessoal que vem se vestindo super bem. Que são extremamente elegantes. É outro nível. São extremamente elegantes. E aí, a Zara também teve um papel importante. Porque o masculino acreditou, né? Ela acabou impondo para o masculino uma coisa mais... O árabe se veste bem, mais o angolano fashion. se veste bem. A Zara conseguiu impor isso. E a Zara trouxe... Tanto é que, na verdade, ainda hoje, as marcas masculinas não conseguem fazer um produto que a Zara faz. Ainda existe muito recalque, né? Existe muita dificuldade para a moda masculina conseguir fazer o produto que a Zara faz, mesmo hoje a Zara no Brasil estando tão básica, né? Porque a Zara é muito básica hoje. Você não entra lá e vê coisa fashion igual você via antes, né? Ela é um básico meio universal, né? Exato. Ela tem tendência de moda e ela é acessível. Mesmo no Brasil não é brasileira, ela não né? no Brasil ela não é acessível como ela é vista fora do Brasil. Mas também por causa do valor do nosso dinheiro, né? Fica mas ela trouxe, assim como a internet trouxe informação de moda, e o homem também foi aprendendo a se vestir de uma forma mais fashionista, vamos assim dizer, né? Com mais informação de moda. Mas é sempre um processo doloroso. E o que aconteceu depois disso? Aí eu passei por outras empresas, foi muito legal esse meu processo de me transformar em um coordenador, até que eu migrei para o Sul. Fui trabalhar numa empresa lá do Sul, que pena, não trouxe nenhum catálogo da Mackenzie para falar, mas também foi uma empresa que foi uma época na minha vida que foi muito deslumbrante, foi muito maravilhoso trabalhar lá, porque foi uma empresa que acreditou em mim, que me deu autonomia, me deu possibilidades, e eu queria meio que fazer de tudo, e lá eu fazia de tudo. E o que principalmente eles me trouxeram? A ida para a China. Nossa, aí eu realmente fiquei feliz, porque eu não entendi o que era a China, eu tinha um pouco de medo do que ir para a China, me perder na China, o que é a China, como falar na China. E aí, quando eu cheguei na China, primeiro, né, você chega em Hong Kong, você já leva um susto, porque é uma Nova York super mais organizada e maior, muito mais bem iluminada, muito mais verticalizada e tecnicamente mais barata, né? Então você fica, opa, mas tem alguma coisa de errado? Porque por que a gente não sabe disso? E depois, quando você entra no território chinês, e eu fui para toda a costa chinesa, que tem Xangai, todas as grandes metrópoles, e todas as cidades são gigantescas e que não tem perigo nenhum. É um lugar extremamente seguro, com fábricas maravilhosas, e que todo mundo... Eu aprendi na China uma coisa muito importante, né? Porque eu nunca consegui falar inglês nos Estados Unidos, nem em Londres. Na Itália eu consegui falar italiano, e na França eu consegui falar francês. E tudo básico aprendido por eu mesmo, com músicas francesas, italianas e inglês, que eu fiz cursos, nunca consegui aprender direito e não consegui exercer. Quando eu viajei para a China, eu descobri que eu falava inglês, porque eles entendiam o meu inglês, meu ruim inglês, assim como o deles também era um ruim inglês. A gente se esforçava com um pouco de movimentos manuais, a gente falava. Se comunicava. Assim como eu me comunicava em italiano e francês, mas nos Estados Unidos eu era obrigado a partir para o espanhol, e na Inglaterra ninguém nem queria falar comigo. Mas eu também descobri que eu falava inglês quando eu fui para a Escócia. Aí eu falo, nossa, como você fala? Eu não falo bem inglês, eu falo mal para pacas. Mas eu acho que tem uma coisa que é a vontade de se comunicar, que o brasileiro tem. O brasileiro tem vontade de se comunicar, então se comunica com qualquer pessoa do mundo. E o chinês também. Então eu amei essa experiência, e essa empresa lá em Santa Catarina me deu isso. E, de novo,
nós éramos meio que precursores, assim, nesse mercado bem eh, de varejo, de começar a trazer coisas da China, foi muito legal. Isso foi numa época que era 2007, 2008, 2009, e a gente indo para a China 2 vezes por ano, 40 dias cada viagem, inverno de menos 30 graus, passando frio, depois passando calor de 30, 40 graus, uma loucura. E em hotéis maravilhosos, lá é tudo 5 estrelas, tudo é chão de mármore, tudo é rico, tudo é maravilhoso, tudo é comida maravilhosa, adorei a comida apimentada, adorei tudo legumes, tudo refogado, tudo uma delícia. Não vi problema nenhum na China. E aí eu descobri essa coisa da qualidade e da não qualidade. Porque a China faz Armani, faz Prada e faz Magazine. E faz produto para o Brasil, que eles chamam. Você quer produto do Brasil? É o mais barato. Então o brasileiro tem um histórico de comprar o mais barato. Então esse é o lance dessa imagem da falta de qualidade que alguns têm do produto da China. Mas sim, na China tem fio de Escócia feito na China. Tem Pima Cotton, mas feito na China, porque ela tem deserto, tem Alpes também. Então lá tem até algodão brasileiro, tem todos os tipos de algodão, todos os tipos de acabamento, tem todas as lãs, todos os merinos, tem tudo, tudo da mais alta qualidade. Só que o valor mais barato é do poliéster, são das fibras sintéticas, e é isso que quem só pensa em lucro pensa em comprar. Como o brasileiro gosta muito de comprar barato, criou-se. Isso eu já passava na Itália e em Portugal, só que a Itália e Portugal não tinham opção de produtos baratos e mistos, sintéticos. Eram especialistas em premiums, produtos premiums. E a China faz qualquer coisa, ela faz o premium e o popular. Essa coisa do brasileiro gostar de comprar produto barato vem do próprio sistema político que a gente tem, né? Sim. Um sistema extremamente corrupto e com impostos altíssimos que faz com que o brasileiro seja um sobrevivente. Porque se o brasileiro não consumir da forma como o mercado pede que ele consuma e pagar todos os impostos ao mesmo tempo, não tem como comprar um produto de qualidade. Porque é exigido que você esteja o tempo todo se renovando e trocando a sua roupa, né? É vendido isso pela mídia, né, do mundo inteiro. E aqui é muito complicado, porque nós pagamos muitos impostos em cima de tudo, né? Isso é o pior. E um país extremamente corrupto, continua corrupto e corrupto continuará, a gente tem que sobreviver. Então fica difícil você poder se dar o luxo de ter peças mais sofisticadas, de melhor qualidade no guarda-roupa, né? Sim, o Brasil tem um problema terrível de sobretaxas que faz todo o produto ficar caro, né? Então o brasileiro nem conhece o que seria os melhores produtos para aprender a consumi-los, né? Então acaba se adequando àquilo que o bolso acompanha. Então essa é uma nossa realidade, isso vai em tudo, no alimento, na roupa, e a gente exporta o produto A e o Brasil fica com o C, né? Então também a gente também tem esse histórico de consumo. Isso é um problema real político do Brasil que só com conhecimento, estudo, que as pessoas vão amadurecer para isso e para conseguir, né? E o mundo está em crise, né? Então a gente está numa Tá bola, cada vez mais difícil, a gente né? está numa bola de neve que está irreversível, cada vez mais irreversível. Depois teve um grande baque na minha vida, né? Vamos dizer que eu estava num período glorioso e tentando me formar, porque eu nunca tive formação acadêmica até esse ponto. Aí eu voltei para a faculdade. Isso foi sensacional. Voltei para a faculdade. Ou iniciei, não sei se a palavra é voltar, né? Porque eu comecei comunicação social e interrompi. Tentei publicidade e marketing, interrompi. E depois entrei em artes visuais. Falei, quer saber, vou fazer um curso que eu ame e eu já tenho profissão, já tenho meu nome, já estou no mercado e é enfadonho imaginar fazer um curso de moda, vou estudar artes visuais como um hobby. E demorei 10 anos para me formar, um curso que era de 3 anos. Eu quero fazer um porém. O Paulo é o melhor ilustrador que eu conheço. O desenho dele é uma coisa incrível, impressionante. Eu coleciono livros de contos de fada, eu coleciono livros de ilustração, eu coleciono tudo que é desenho, eu compro, eu guardo, eu arquivo. E o trabalho do Paulo é um aprendizado. Aliás,
eu aprendi muito com o Paulo, como desenhar a mão, essas coisas que têm expressão e não é o rosto, e ele foi um mestre para mim. Então, assim, eu sempre até questionei que ele tivesse abandonado essa parte tão rica de trabalho para se dedicar tanto a essa coisa que se tornou mais técnica por causa do caminho que você acabou trabalhando, indo para a moda, né? Você acabou virando um diretor no sentido ali É, da confecção, de eu produzir, né? Que é uma me espécie apeguei à de um trabalho. indústria, né? Me É, apeguei à exato, essa coisa engrenagem que industrial. movimentava e eu trabalhei para marcas que movimentavam o mercado nacional. Só trabalhei para grandes empresas e eu era uma pessoa que eu não procurava emprego, né? As pessoas iam me vem para cá, sai daí, vai não sei o quê. Então Eu também tinha eu isso. ia sendo contratado para outras empresas e isso ia movimentando o meu perfil profissional. E eu gostava, porque é muito dinâmico. Mas houve uma quebra abrupta nisso. A minha mãe adoeceu, eu tranquei a faculdade, e tudo deu errado durante um período. Tudo deu errado. Essa empresa do Sul mudou a gestão, contratou uma outra pessoa que não gostava mais do meu perfil, e eu fui desligado. Só que isso tem duras penas, tem uma camada terrível de acontecimentos aí que aconteceram comigo, que eu vou dizer que foi muito por causa da doença da minha mãe, que ela ficou doente durante 3 anos, e isso abalou completamente a minha estrutura emocional, e para quem me conhece sabe o quanto minha mãe era presente, o quanto ela era minha amiga e parceira, ela até morou comigo em Florianópolis um período, foi um período maravilhoso da minha vida, e Florianópolis eu me desenvolvi como um ser humano, assim, eu comecei a acreditar na arte como paralelo, por causa da minha faculdade que eu meio que ia fazendo aos poucos, e aí eu comecei a ter uma vida artista paralela que isso tudo conflitou com o perfil profissional que eu projetei. Então eu era um cara perfeccionista, visto por um mercado perfeccionista, com uma aparência de perfeito dentro desse mercado, e paralelamente na arte eu desenvolvi uma história absurda, que eu quis trazer um personagem de dentro do meu acervo artístico para a vida real. E isso abalou e desestruturou completamente a minha carreira. Eu acho que eu dei a gancho para você falar sobre É, aquilo. inclusive, é porque eu não sabia se eu Ai, podia alguém pode falar. me dar um café, por favor? E aí a gente entra no assunto muito delicado, que é a Bárbara Bella. Isso, a Bárbara Bárbara Bella Bella. existe, né? É, a Bárbara Bella, Sempre o existirá. meu TCC na Faculdade de Artes, duramente conquistado depois de 10 anos de curso, foi provar a existência da Bárbara Bella. Bárbara Bella, Bárbara com H no final, com 2 L's no Bella. E obrigado pelo café. Ah, eu também quero. Então, o meu TCC foi provar a existência da Bárbara Bella. E aí eu me apoiei na Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Eu queria, através da arte e através dessa teoria de que Leonardo da Vinci deu vida à Mona Lisa, então a Mona Lisa ela se tornou uma mulher conhecida, talvez uma das mais famosas do mundo, e independente dela ser uma pintura ou não, ela ganhou identidade própria, ela existe. Se ela foi a doméstica, ou se ela foi a Gioconda, mulher do rico, ou se ela foi um autorretrato de Leonardo, não importa. O que importa é que Mona Lisa existe, assim como Leonardo. Eu acho que ela é mais lembrada do que o Leonardo da Vinci em alguns Hoje nós somos um casos. restaurante chamado Mona Lisa, Pois é, inclusive. então a Mona Lisa existe, ela ganhou vida própria. E eu quis fazer a mesma coisa Ela é um ícone, né? com um personagem que eu criei de um alter ego artístico, e eu quis provar a existência dela, né? E aí eu tive uma vida dupla. Eu tive uma vida dupla porque em meio a todo esse sucesso profissional, e eu fiz um sucesso profissional, eu criei uma vida paralela aonde a Bárbara Bella existia. E nisso começou a correr um boato por aí, uma coisa absurda. Quem é ela? Ela existe? E eu gostava disso, né?
Então, a Bárbara Bella era, ao mesmo tempo que era uma inspiração artística para todo o meu trabalho artista, que hoje ganhou forma, a Bárbara Bella era só uma ideia, né? E era uma ideia excêntrica de um artista que, na realidade, tinha uma profissão no mercado corporativo e que não entendia isso, né? Então, foi quando eu me debati com a primeira barreira de que a moda não era tão mente aberta quanto eu imaginava. Mas eu posso fazer um porém, Paulo? Engraçado, porque era o teu meio. Porque eu acredito que se você tivesse no meio do atacado, por exemplo, aqui de São Paulo, que é resumindo, Brás e Bom Retiro, eu não sei se o Itaim teria a mesma postura, eu tive pouca experiência no Itaim, isso não pesaria dessa forma, porque é que tua carreira estava num patamar muito alto de exposição, né? De estar exposto Pode ser, a um grupo pode ser. muito tradicional. Mas eu lidei de forma Era um universo muito muito tradicional. ética e muito profissionalmente em todos os Sim, aspectos. sim. Mesmo assim, isso não me blindou contra o preconceito, né? E eu lembro que eu estava lá em Florianópolis quando a Laerte se assumiu, né? Uma mulher trans. E eu falei, viado, ele fez isso, ele teve coragem, ele já tá mais velho do que eu, ele teve coragem de fazer isso. Eu fiquei tão indignado, ao mesmo tempo admirado, e com uma dor de cotovelo horrível. Falei, ele fez, eu não fiz. Mas eu lembro que a tua família super te deu apoio para qualquer coisa que você resolvesse então, fazer. E aí teve o caso do pai da Kardashian também, o Bruce, Sim. que quando virou a Kathleen. Tem uma categoria que eu também chamo de oportunismo, mas que coragem, como que mudou tudo, 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 tudo. E eu lá fazendo tudo escondido, há muitos anos, desde criança fazendo escondido, tudo escondido. Mas tudo. seja mais claro, assim, o Paulo, eu quero que você fale sobre exatamente o que você fazia. Então, eu tinha uma vida dupla. Isso Era chocava durante tanto? a semana, eu era o Paulo Matos, um coordenador de produto de empresas tidas como importantes no mercado, com uma imagem heteronormativa, que chama, quando a gente parece um homem hétero, né? E aí, nos finais de semana, à noite, e num cabaré secreto, onde só existia nas minhas obras de arte, ela existia. E para os mais íntimos, ela chama Bebela. E a Bebela foi a minha maior inspiração artística, e ela existia, por isso meu TCC era provar a existência dela. E eu lembro que tua mãe te deu uma mecha, um rabo de cavalo. Minha mãe, o último rabo de cavalo dela comprido, ela cortou e me deu. Ela disse, a dona Constância era maravilhosa. A hora Saudades que você dela. quiser fazer uma peruca, está aqui o meu cabelo, né? E sim, eu tive... Isso para um filho com quantos anos? Minha mãe, ela sempre me aceitou, né? Não, mas essa figura que você criou de uma forma mais completa, você já estava... Eu assumi a Bárbara Bella em 2007, em Florianópolis. Foi quando eu comecei a comprar roupas, a me vestir, a fazer shows e assumi. Comecei a chamar o público. Tive 2 amigos que viajavam, um italiano e outro que morava fora do Brasil, em Chicago, que começaram a me dar de presente, roupas. E aí eu comecei também com essa equipe. Tinha uma gerente, a minha gerente, que é minha amiga hoje, a Márcia, que a gente viajava junto para Paris, para Nova York, e a gente frequentava esses magazines onde tinha grandes mulheres. Ela também é uma mulher grande, de 1,80 de altura, e a gente comprava as roupas juntas, bem bonitas, assim, maravilhosas. Adoro. Então, assim, a Bárbara Bella sempre foi uma mulher muito elegante, muito chique, muito viajada, que conhecia várias coisas. E esse copo é para mim mesmo ou é para você? É para nós? Você. Muito obrigado. Então, a Bárbara Bella, ela sempre coexistiu. Ela sempre coexistiu e ela sempre esteve presente. A Bárbara Bella existe desde criança. Eu tirei um nome por causa da Bárbara Eden, que era Dina Eugênio. Então, com 8 anos de idade, a Bárbara Bella já chamava Bárbara.
O Bela veio por causa de Constância Bela. Minha mãe chama Constância Bela. Eu achava o nome Bela lindíssimo. E era Então, Bela. eu juntei esses dois nomes e criei um alter ego chamado Bárbara. E ela me acompanhou. A Bárbara, ela era cantora, Miss Universo, atriz, super-heroína, sereia. Ela era tudo. Ela era um alter ego dentro da minha cabeça introspectiva e que me tornava o artista que eu sou até hoje. Então eu desenhava o mundo dela, o meu traço vinha desse mundo, e aí eu tentei externá-la enquanto eu era criança, porque eu praticamente era uma menina, eu e minha irmã éramos duas garotas, a gente brincava de casinha. Depois teve uma segunda, quando meu pai morreu, a Bárbara Bela entrou para o guarda-roupa, porque daí eu precisei me masculinizar. Todas as minhas tentativas no mercado de masculinização foram para obter respeito, sucesso, mas no meu mundo secreto ela existia. Então eu tive essa necessidade de colocar, externá-la, né? O tempo todo. O tempo todo eu tentei mostrar para as pessoas que existia uma personalidade Mas feminina. e aí, na hora que essas pessoas tomaram conhecimento dessa Foi um personagem, escândalo. né, Um escândalo. você veio a sofrer. Porque a homofobia, hoje a gente, na hora do almoço, eu estava falando que eu só passei por um grande momento de homofobia profissional. E você estava me falando que não, que a homofobia no trabalho, para você, sempre foi costurando ali, ela sempre esteve presente. E nesse momento que você divulgou, assumiu essa Bárbara Bela, você sentiu a homofobia gritar. Eu tenho que lembrar de usar a palavra supostamente. 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 Tudo supostamente. Supostamente, tudo que eu vou contar, então, a homofobia sempre esteve presente. Eu acho que a partir do momento que eu fui vender moda, que eu adotei uma postura responsável pela venda, responsável pela compra, eu convivi com a homofobia. E eu me moldei perfeitamente a estas restrições. E eu não convivi só com a homofobia, eu convivi com a misoginia, com a gordofobia, com o etarismo, porque eu sempre tentei contratar estilistas que eu já conhecia da velha guarda em empresas que evitavam currículos antigos. Então, esse jogo de preconceito sempre esteve presente. Eu me saía muito bem, porque eu sempre soube trilhar dentro desse universo e sempre abstraí. Eu falei, quem aguenta o que eu aguentei, essa bobagem não me atinge. Até o momento que eu quis usar vestido numa cidade aonde eu era diretor de estilo. Aí, nesse momento, eu perdi o emprego. Porque daí a realidade veio muito à tona. E o mais incrível que isso foi independente do resultado e de tudo que você já tinha mostrado como capacidade, né? Isso não importou nada. É tão absurda, né, que a gente consiga ver isso, né? Porque você deixou de ser um representante daquela ideia da marca, né? Daquela ideia E nunca tive problema com os donos dos negócios, né? Os meus problemas de relacionamento sempre foi com alguém com um cargo de uma certa relevância que se incomodava com aquela presença, como se eu não pudesse ser uma pessoa com aquela responsabilidade. Ou, entendeu? no fundo, também é uma pessoa que procurava algum motivo, porque você sempre foi um excelente profissional e uma pessoa que se impunha, e aí achou uma coisa que ele sabia, né, que as pessoas sabem, que na sociedade da época, supostamente, seria algo negativo para aquela. Então ele pode usar aquilo hoje contra você. Ai, toda hora eu tô botando a mão nesse microfone. Hoje, quase como um lance de tendência, né, por causa da RuPaul, vamos assim dizer, que essa coisa desse movimento drag, né, trouxe essa coisa da transformação, da brincadeira, da beleza, da estética, como uma forma mais digerível, né? Mas eu venho de uma geração que é o crossdresser.
né? Que é o homem que se veste de mulher escondido, né? E não foi tão escondido, foi numa vida paralela, né? Que eu falava, eu separava muito bem a vida profissional da minha vida privada. A gente vê muito isso em Nova York, homens vestidos de mulheres. Esses homens, crossdressing, para quem não sabe, eles usam barba, eles são o que eles são, só que eles colocam roupa de mulher e uma maquiagem, usam bolsa, um sapato, mas eles não precisam necessariamente fazer uma transformação para ficar parecido fisicamente com uma mulher, né? Talvez como o bebê reborn hoje, uma tendência. Bem, a gente tem que entender e tem que ter empatia com todos os colecionismos. Sim. Enfim, aí moral da história. Eu achei que era o meu momento de assumir o meu lado artístico e eu caí muito do cavalo, porque eu estava me divertindo tanto. Aí eu fazia meus shows e publicava uns vídeos e eu mesmo vazava meus vídeos. E eu queria que todo mundo descobrisse que eu tinha uma identidade secreta, que era uma diva maravilhosa, que eu amava ela, que ela tinha que sair de dentro do guarda-roupa, porque ela era maravilhosa e ela seria tipo a maior gerente de produtos, coordenadora de todos os tempos, ela merecia existir. E aí aconteceu tudo o contrário, aconteceu uma rejeição horrorosa, uma difamação horrorosa. Meu querido, mas o profissional que você foi e hoje o artista que você é, meu bem, tá tudo certo. Tá tudo certo. É as pessoas que a E sociedade que tá nada, atrasada. e nada fez ela deixar de existir. Aí, moral da história, eu voltei para São Paulo, a minha mãe adoeceu e faleceu. Aí eu entrei em depressão. E aí foi um período muito turvo de ficar perdido, né? Eu ainda terminei a faculdade. Eu terminei a faculdade quando eu voltei para São Paulo e a minha mãe morreu durante esse processo. Eu me formei e aí eu perdi a esperança. Eu falei, estou fora do mercado, estou reprovado, não tive coragens o suficiente de peitar quem eu realmente sou, então eu me senti todo errado e fiquei introspectivo. E com um plano de fazer a Bárbara Bella sair para fora. E comecei. Aí nasceu o Cabaré 53, que também tenha sido uma ousadia da minha vida e que eu conheci a outra face de muitas pessoas. Porque eu, por causa da minha experiência de moda e a minha experiência na arte, eu quis criar um lugar muito maravilhoso onde cada um pudesse ser quem quisesse. E aí eu brinquei, principalmente com... Eu acho que a vaidade tinha que sair dos pecados capitais e vir para o motivacional, porque graças à vaidade, muita pessoa sai do limbo, né? Mas ela também afoga. E eu me mexi com a vaidade das pessoas, né? Quando você põe uma pessoa na frente de uma câmera e embeleza ela do jeito que ela quer ser e transforma ela naquilo que ela quer se transformar, ela vê uma coisa muito maravilhosa que ela não quer deixar de viver aquilo. E aí eu percebi que as pessoas começaram a se rodear a mim em volta desse... A Bárbara Bella existia dentro do Cabaré 53, era isso, e todo mundo podia conhecê-la lá dentro. Então, eu sempre falei, quem via acreditava. Então eu criei uma história, uma brincadeira que foi virando tentáculos de um povo que foi me abraçando no meio de toda uma confusão de vida entre moda e entre arte, e eu ficando meio afogado ali no meio daquele ébrio da beleza, do poder, da tentativa de ressurgir das cinzas, tanto que a turnê da Bárbara Bella chamava Fênix, era o renascimento da Fênix. Então eu sempre imaginei renascer como uma fênix e voltar para o mercado de moda ou da arte, explodindo maravilhosamente bem, como sempre foi o estilo. Momento para caramba. E eu nunca desistia, eu não largava o osso, mas a vida dando chapuletadas, né? Dando chapuletadas, e aí já era uma nova fase da vida. E aí eu tentei mais uma vez, que foi quando uma empresa me chamou, estava aqui, trabalhando aqui no estúdio, e uma empresa, como sempre, Paulo, você quer vir trabalhar aqui? Eu falei, quero. Fui, maravilhoso. Falei, deixa eu cortar o cabelo, deixar a barba crescer de novo, e vamos lá, porque é disso que eles gostam. Eles gostam desse Paulo aqui, barbudinho,
né, que faz roupa masculina. Um dos elogios que eu recebia no mercado era: Paulo Matos, o gay que sabe fazer roupa para homem. Então, esse era os elogios, Eu né? fazia roupa para gay Imagina. mesmo. E também tinha. Então, assim, esse era o elogio. E tinham críticas, né? Enfim, volto para o mercado, numa empresa maravilhosa também, que foi incrível trabalhar. E aí eu falei, não, ainda estou maravilhoso, ainda estou nativa, estou acontecendo. E aí foi uma empresa incrível também, que me trouxe de novo esse poder, e de novo era uma empresa muito importante no mercado, e que vinha de um histórico maravilhoso, né, com uma placa, né, com uma plaquinha famosa, né? Essa foi uma das coleções maravilhosas que eu fiz, inspirado nas poesias de Theodorakis, toda fotografada na Itália. Então foi uma empresa que me trouxe muito. Isso aqui foi em Galípoli, que é o salto da bota da Itália. Então aqui eu fiz um tema que era as poesias gregas de Theodorakis. Eu sempre peguei temas extremamente elaborados. Uma vez eu fui mandado embora de uma empresa porque eu fiz um tema sobre Revolução Industrial. E aí o meu chefe foi dar entrevista, não sabia falar sobre o assunto. Eu falei, por que ele não me levou? Me levasse junto. Porque Eu ele teria queria brilhar. explicado. Aí ele passou vergonha. Enfim. Aí criou um mal-estar e eu me mudei de cidade. Enfim, mas eu sempre fiz temas extremamente elaborados. Mas hoje em dia eu sei o que você se preocupar. Você fala assim, para a geração nova, que eu não vou falar qual letra é, você fala assim, vamos fazer um tema, aí você acha que você vai fazer um painel de tendência maravilhoso, aí a pessoa vem com 3 fotografiazinhas, referência, cópia de alguém que você conhece, fotógrafo original, e fala, tá aqui o que eu pensei. Aí você fala, tá, mas vamos montar um painel, vamos fazer... Precisa. Então, meu filho, hoje em dia não tem tema, não tem nada. Não tem nada. Eu faço painel. O tema aparece depois que a coleção está pronta, porque aí olha e fala, eu acho que isso parece com o México. Eu faço painel. Vamos fazer tema, vamos falar que é México. É assim. E detalhe, eu virei bom estilista porque eu sou bom desenhista. Aí eu virei bom artista porque eu também tenho visão de moda, mas também uma coisa foi puxando a outra. A moda influencia muito o teu trabalho, de qualquer forma, né, sim, Paulo? Sim, porque... a moda sempre vai estar intrínseca, porque eu acho que aquilo que eu vivi na Elos, eu era adolescente, né? Eu era adolescente e via Cindy Crawford. Então não tem como. Não, e você trabalhou com muitos mestres, né? Porque os caras eram mestres, né? Apesar que eu tenho uma mágoa, porque, gente, eu nunca fiz um croquis ilustrativo para nenhuma empresa de moda que eu trabalhei. Nunca, mesmo com o meu traço maravilhoso. Bom, nenhuma empresa falou, Paulo, faz uns desenhos para a gente botar no catálogo. Eu nunca tive esse prazer de fazer um desenho artístico para nenhuma empresa de moda. Sempre um desenho técnico, frio, calculista, feito com linhas retas. A ficha técnica não tem nada a ver com aquele croquis divino maravilhoso, tipo que um Clodovil faria. Isso eu nunca fiz para empresa nenhuma, é a minha grande frustração. E eu vou te falar uma coisa, porque eu nunca entendi como isso nunca foi feito, porque não é só você que nunca fez. Não se faz isso no Brasil. Não absurdo. se tem um ilustrador de moda com valorização. A gente até faz. Pessoas. A gente até faz para ilustrar o nosso trabalho no portfólio. Aí conseguiram fazer alguma coisa uma época, mas muitos poucos trabalhos, assim, pouquíssima coisa de ilustração de moda no Brasil, e inclusive revistas inteiras ilustradas, que são incríveis, que a Europa faz isso, né? Teve aquela Vogue, que é disputadíssima, a Vogue italiana, a última revista que eu sei que foi toda ilustrada. A gente nunca teve isso. Eu acho, na verdade, que a moda no Brasil ela é muito caipira. As pessoas que mandam a moda no Brasil, elas são muito medrosas. Muito técnica. Elas não têm ideias próprias, sabe? Eu acho que a última pessoa que realmente tinha ideia própria foi Regina Guerreiro. Depois disso, é tudo aquela coisa amarrada com o que está acontecendo lá fora. Então, se a pessoa faz uma revista com uma qualidade péssima de papel, se copia aquela qualidade péssima de papel. Eu fico chocado, porque a fulana lá fora fez na revista X esse papel que ela utiliza, e você vê que o papel é ruim. Eu que sou colecionador, que recorto papel o tempo todo e monto álbuns, eu falo, gente, que papel ruim, que tudo ruim. A qualidade do papel no Brasil caiu. Impressionante. É uma coisa impressionante. Geral.
Agora, Paulo, agora a gente tem um tempo já limitado, já colocaram uma plaquinha ali. A gente precisa falar do teu trabalho como artista e o que você está fazendo Pois hoje, é, porque eu sei que falamos você é um muito da... O curador, é isso? Que você é que daquela... aconteceu? Ah, Depois de um grande período dedicado à arte, eu voltei para São Paulo, porque essa empresa, que foi a Fórum, era em São Paulo, então eu fui a última geração da Fórum em São Paulo e que migrou para Itajaí numa transição. Nessa transição eu fiquei mais um ano lá e voltei para São Paulo. E quis lançar a minha marca própria. E lancei, foi muito maravilhoso. E a minha marca já era uma... casava tudo isso. Na minha marca poderia existir o meu alter ego, na minha marca poderia ter novos estilistas talentosos, na minha marca podia ter o meu produto criado, o meu produto adaptado. Eu quis ir por um caminho super ecoconsciente, que é dificílimo do Brasil para você produzir, e veio a pandemia, e a pandemia deu uma paulada na minha perna e a marca adormeceu. Mas, na contrapartida, eu comecei a me dedicar para a arte e reencontrei o Valdo Bravo, que era o meu diretor de arte lá no passado, e ele faz um grupo de coordenação de arte em São Paulo. E eu entrei para esse grupo, e aí eu comecei a participar dessas exposições. E graças a essas exposições eu conheci o atual trabalho que eu estou, porque hoje eu estou como curador de uma galeria de arte. E aí eu falo, né? Então eu desenhava bem, isso me fez ser bom estilista, que me fez ser bom publicitário e que me transformou o estilista em bom curador de arte, porque eu trato a curadoria de arte como coleção de moda, né? Eu crio os temas, eu faço a mesma coisa que eu fazia para moda, agora na arte. E aí eu falei, mas será que eu vou fazer sucesso na arte como houve um sucesso no mundo da moda? Me inscrevi na última hora numa Bienal na IF do Brasil e virei o vencedor dela. Aí eu fui o vencedor da Bienal na IF no último prêmio às cegas que teve, que foi no Sesc Piracicaba. E eu pintei o Renascimento de Luzia. Como a gente gosta de tema, né, Billy? a gente tem A gente uma... A gente pesquisa, a gente gosta. vai fundo, a gente vai atrás de respostas. Eu coloquei uma página aqui dentro para ela abrir. Que é lindo esse E aí quadro. eu fiz uma pesquisa A que gente... era uma denúncia, porque o meu trabalho de arte é sempre uma denúncia. E eu quis pintar o Renascimento de Luzia, inspirado no fóssil queimado da primeira brasileira no Museu de Arte do Rio de Janeiro. E como eles eliminaram o DNA de Luzia, e aí eles querem agora vir com outras teorias de que ela não era negroide, uma série de coisas, e ela era uma prova que a migração brasileira também vem da África. Então eu fiz o Renascimento de Luzia, com os traços originais da reconstrução facial dela, e aí pintei ela como uma espécie de Iemanjá, como se fosse o Renascimento de Vênus de Botticelli, e ela foi a vencedora da Bienal Naif, deste último capítulo que aconteceu em Piracicaba. E aí o meu nome voltou para os catálogos, e eu fiquei muito feliz. Então eu vejo isso sim como uma volta por cima, foi o que me deu um grande ânimo, porque veio a pandemia, a minha marca adormeceu, mas eu renasci também como artista, né? Então, nisso, a Bárbara Bella foi o meu TCC, teve um show de apresentação, que depois esse show se estendeu até para a abertura de uma casa noturna em São Paulo, chamado Casa Fluida, que foi também uma parceria maravilhosa. Então foi um primeiro capítulo da Casa Fluida, porque os donos de lá foram na minha casa fazer uma experiência drag com a Bárbara Bella e colocaram o guarda-roupa dela, se maquiaram com as coisas dela. E aí houve também um período de espetáculos dentro dessa casa, então foi todo um renascimento que me fortaleceu. E com o tempo eu aprendi que eu posso ser ambas as pessoas. Eu não preciso optar por nenhuma delas. Então acho que a arte me devolveu isso. Hoje eu estou trabalhando na WR Arte. Eu trouxe esse livro para simbolizar essa parceria. A WR Arte é do Vander Mazotti, que é o meu novo chefe. Ele é marido da Rita Mazotti. Eles têm uma empresa que fazem eventos de arte, produtos artesanais por todo o Brasil,
que lidam com artistas brasileiros da mais alta capacidade, desde pintores, artesãos, bordadeiros, entalhadores, pessoas que mexem com cerâmica, e hoje eu tenho o privilégio de trabalhar com uma média de uns 80 artistas brasileiros, organizando eles dentro dessa empresa de arte, fazendo essa galeria, Eu que é já a vi WR Art. exposições incríveis lá. E a gente está com esse projeto que chama Artesãos, por exemplo, é um dos projetos, tem outros, né? E esse projeto Artesãos já está na 3ª exposição, e vão ser 215 obras feitas por mais de 80 artistas brasileiros, e que a gente vai apresentar agora em julho, na São Paulo Expo, nessa mega artesanal, dentro da WR Art Galeria, que é essa empresa que eu estou. Então hoje eu estou trabalhando com a WR Art, trabalho de novo com o Valdo Bravo nessa curadoria e faço parte desse universo artístico. E de vez em quando a gente faz umas roupinhas, de vez em quando rola um vestidinho, porque eu também gosto de fazer modelão. Então a gente não para, né? Então não adianta o mercado ser etarista, né? Porque isso também é uma outra coisa terrível que a gente passa por dentro desse mercado. E as minhas, porque assim, as empresas me ligam para saber de mim, né? Eu ainda, às vezes, recebo um recado no LinkedIn, às vezes recebo um telefonema. E é muito triste quando uma chefe de RH que entra em contato com você por causa do seu histórico, porque às vezes o dono da empresa até te conhece, porque já ouviu falar de você, ouviu falar bem de você, e essa pessoa pega o seu currículo, que eu já não coloco a minha idade há muito tempo no currículo. Você está com? Eu esqueci completamente, não lembro. Mas eu não coloco a minha idade no currículo, nem em entrevistas. E aí, quando te obrigam a colocar a idade, você para de participar do processo seletivo. Então isso já aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes comigo. Mas, Paulo, eu sinto assim, eu vejo muita gente com problema de falar a idade. Eu acho que assim, nós somos uma geração. Não falo mesmo, não tem problema nós nenhum com a somos uma idade. geração que estamos mais joviais. Primeiro, porque houve uma grande mudança no mundo, a gente está vivendo mais tempo, a gente também está se separando, as pessoas não são mais obrigadas a se manterem casadas com um casamento que não deu certo por muito tempo, a gente está tendo que se reinventar mesmo porque a gente não consegue mais aposentar praticamente, né? E a gente também vai sendo colocado para fora do mercado de alguma forma por causa do etarismo, mas eu acho que existe um problema muito sério com essa coisa da gente. Tudo bem, você pode não falar, não é nem essa questão, mas eu falo assim, a partir do momento que se a gente não começar a colocar a nossa realidade como é isso, eu tenho X anos, eu tenho 58, vou fazer 59 Não, eu esqueci agora em completamente a minha junho. idade. Tá bom, tudo bem, mas eu quero falar disso. E a gente não conseguir se colocar nesse sentido para que as pessoas comecem a normalizar uma coisa que é muito simples, né? Porque estamos aqui, é o que diz antes da bengala, né? Antes da bengala, você pode ter a bengala e continuar andando, porque antes da bengala também é antes do celular, porque o celular virou uma bengala, né? É um novo órgão, você não consegue mais viver sem ele, né? Você está com ele na mão o tempo todo. É terrível. Você vai assistir um filme, você tem que ver o celular, você vai assistir um teatro, você tem que mexer no celular, você está lendo um livro, você tem que mexer no celular, você está olhando para a televisão, você tem que mexer no celular. E a bengala, que eu digo, é quando as coisas realmente se tornam difíceis na idade, né? Então nós estamos num momento que nós estamos com uma aparência muito mais jovial, estamos dinâmicos, estamos saudáveis dentro do possível, porque é lógico que depois de uma certa idade você vai precisar de alguns estímulos de vitamina. E que a gente precisa se colocar, porque as pessoas precisam entender que a idade não é um limite, que a única coisa que é limite realmente é a morte. Talvez um limite aqui na Terra, né? Cuidar da saúde, né? Ver como tá. Mas agora, Paulo, você é um artista brilhante, meu amigo querido, depois de muitos anos de brigas e pazes, pazes e brigas, muitas brigas, brigas e pazes e brigas. Você sabe que eu te amo e que nós temos histórias incríveis juntos. Foi uma honra te ter aqui comigo. Eu quero que você passe
Arroba. Acredito nesse seu trabalho. Para mim, você é uma pessoa da comunicação, sempre foi. Você sempre é um elo de amizade num grupo imenso de pessoas. Você é uma pessoa marcante, inesquecível. Você é um grande estilista, você é um grande talento, um grande desenho. Você tem tudo sempre assim, muita energia, muita vida. E é isso. Tenho prazeres de estar aqui com você. Eu quero que passe teus arrobas. Meus arrobas, meu arroba praticamente... Você tá com o arroba da Bárbara Bela, você tá com o arroba tem um do Cabaré? Não tem mais Cabaré, o Cabaré fechou as portas. O meu Instagram é Paulo, R de rato, S de sapo, Matos com 2 T's. Esse é meu Instagram. Lá tem os eventos que eu participo, as exposições que eu estou fazendo curadoria, as exposições que eu participo como artista, lá que é o movimento. Tem um arroba, sim, Bebela, B-E-B-E-L-L-A, Bebela, e é esse agora, né? Uma coisa discreta, sucinta, que fica lá. E tem a WR Arte, que eu faço parte, que está sempre na minha página também. E estamos aí, hiperativos, fazendo arte. Já chamei o Paulo para fazer arte comigo, ele ainda está tímido, mas logo ele começa. E é isso aí, estamos nessa e boa sorte para todos vocês envolvidos nesse Bengala. Como que é na Bengala? Antes da Bengala. Antes da Bengala. É. E sucesso para todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, querido. É isso aí. Valeu, eu também te amo. Bilis, é isso. Estivemos aqui com Paulo Matos e eu acho que é isso. Acabou, né? Eu tenho alguma coisa para dizer ainda, meninas. Eu tenho 3 meninas, 2 chamadas Priscila. O começo e o retorno. E uma chamada Lani. Gente. Não se esqueça de se inscrever no canal. Nós lançamos nos domingos às 18 horas. Nos sigam, comentem o que vocês acharem, sempre para acrescentar, sempre para melhorar. Um beijo para vocês, Bengalers. Adoro Bengalers, é ótimo, Bengalers. né?